Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje o tema desta mensagem é a graça que não é a graça nem é de graça. Ou nós poderíamos também falar da seguinte forma: graça ou desgraça. Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que te venderam como graça, a graça verdadeira, porque quando eu digo esta é a graça verdadeira, eu estou dizendo que existem outras graças que são falsas, não são verdadeiras. Porque se eu apenas acreditasse que existe uma graça e nenhuma outra mais, eu diria, aqui é a graça. Né? Porque eu não creio que existe outro tipo de graça. Então, tem pessoas que, além de dizer dessa forma que é a graça verdadeira, e quando coloca dessa forma verdadeira, está acusando todas as demais supostas graças como falsas. Então, nós estamos aqui apenas trazendo aqui um raciocínio, uma ideia para nós, os livres, meditarmos acerca daquilo que chamam de graça. Realmente é uma graça? Seria a graça verdadeira? Existem outras graças falsas, como esta ideia difundida tão amplamente ao longo dos anos, né? Dentro da comunidade CCB. Então nós vamos tratar desse assunto aqui, vamos conversar a respeito desse assunto. Vamos meditar a respeito, né? Na verdade, meus irmãos, antes de mais nada, biblicamente falando, eu estava aqui fazendo uma pesquisa na Bíblia dessa palavra, a graça. Existem várias formas, né, várias colocações e várias frases e situações que fala da graça de Deus, tipo assim, caiu nas graças de Deus. E nós sabemos, né, quando alguém cai na graça de alguém, é porque quando alguém, de alguma forma, né, ele agrada a sua forma de ser, de agir, agrada alguém, né? E aquela pessoa te vê assim como uma pessoa interessante, confiável, agradável, né? E aí você cai nas graças de alguém. Essa é a forma de você cair nas graças de Deus. É Deus encontrar em você alguma coisa que Ele goste. Mas existe também a famosa graça que é tão amplamente tratada no Novo Testamento. E essa graça, né? Que fala assim, graça é um dom imerecido, né? É algo que você recebe sem merecer. Tem muitas pessoas que colocam desta forma, né? E o entendimento que eu tenho a respeito da graça é que a graça de Deus é o perdão de Deus. É o amor de Deus na sua plenitude. O amor de Deus por nossas almas. E quando você consegue o perdão de Deus, você recebe a graça de Deus. E Deus nos perdoa assim de uma forma incondicional. Ele não colocou condição, né? E um preço para você pagar, né? Ele não falou assim, olha, eu vou te perdoar
se você fizer isso, isso e isso como pagamento do seu perdão. Não. Ele te perdoou sem você ter que pagar nada. Quem pagou um preço e ainda continua pagando foi Cristo. Os profetas antes de Cristo pagaram um preço por trazer a mensagem de Deus. Veio Cristo, que veio após os mensageiros. Jesus Cristo, ele tem até uma parábola na Bíblia, que ele fala, de um campo que ele entregou a alguns homens, e ele mandava um mensageiro no tempo da colheita para pegar o que era de direito. E eles matavam o mensageiro. E depois ele mandou o filho, então mataram o filho também. Então Jesus Cristo já fazia uma parábola dizendo, mataram os profetas, que foram os mensageiros que tiveram que pagar um preço por pregar a mensagem de Deus. E depois veio o próprio filho, que pregou a mensagem e por isso foi morto, pagou um preço. Mas outros também tiveram pagando preço. Todos os apóstolos que pegaram a missão, pegaram também a sua participação na cruz de Cristo, pagaram um preço também. E todos aqueles que ainda insistem em pregar o Evangelho de Jesus Cristo, acabam por pagar um preço também. Mas voltando ao tema, a graça é o perdão de Deus. Então, quando o Senhor ele chega até você com a mensagem do Evangelho, ele está chegando também com perdão. Ele fala assim, eu perdoo tudo que você já cometeu, tudo que você já praticou. Eu te limpo do peso do pecado, da servidão do pecado. E aí ele te perdoa. De forma incondicional, sem te cobrar nada. Mas aí, ele perdoa aquele que aceita o perdão. Aquele que aceita o perdão de Deus, aceita a graça, que hoje nós chamamos de a graça de Jesus Cristo, porque Cristo foi o maior, o mais legítimo representante do perdão de Deus para toda a humanidade. Por isso nós falamos a graça de Jesus Cristo, quando na verdade a graça é de Deus, é o perdão de Deus. Mas Cristo se tornou o maior e mais legítimo representante da graça, do perdão e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele dá a graça incondicionalmente, mas não são todos que querem a graça. Muitos não querem o perdão, querem continuar cativos, presos ao pecado, na servidão do pecado. E muitos de fora, eles se apropriam da ideia da graça, do perdão de Deus, para que as pessoas continuem cativos, presos ao pecado. Ou seja, eles pegam algo que não é deles e vendem às pessoas. E isso já começou lá atrás. E aí que nós vamos entrar mais profundamente nessa questão, é graça ou é desgraça? É graça de graça ou é uma graça que você tem que pagar? Essa graça que falaram que é a graça verdadeira. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Já no tempo da Idade Média, existia na Igreja Católica a venda de indulgências. E diz assim, a venda das indulgências, ou seja, pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados concedido pela Igreja Católica. Foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas em meados da Idade Média. Ela tornou-se mais tarde um fator determinante para a ocorrência das chamadas reformas religiosas do século XVI. As indulgências consistiam na remissão, ou seja, perdão, completa dos pecados cometidos por indivíduo
por um indivíduo por meio de pagamento monetário, dinheiro, teoricamente calculado com base na posição social e cada pecado que deveria ser perdoado. Ou seja, cada pecado tinha o seu valor e conforme o status, posição social da pessoa, é claro, né? O valor ia. E as primeiras referências à indulgência pode ser encontrado ainda no século XI, quando foram amplamente utilizadas para incentivar a luta contra os inimigos da fé cristã em Jerusalém, considerada uma cidade santa, ou então contra hereges na própria Europa, como os albigenses. Era considerado que, após efetuada a compra de uma indulgência, que a posição de qualquer um no paraíso já estava garantida. Como se tratava de uma preocupação central no imaginário social, cultural da Idade Média, em geral, as indulgências eram bem recebidas popularmente, embora provocasse mais polêmica em meio aos eruditos. Quer dizer, as pessoas assim mais simples, mentalmente falando, aceitavam isso e compravam as indulgências, né? E achava que o seu lugar lá no paraíso está garantido. Isso já no século XI, depois no século XVI, uma igreja vendia perdão dos pecados, né? Ela dizia que ela tinha ali a condição, né? No domínio dela. Ela podia dar às pessoas, através de dinheiro, né? Esse perdão. Isso nos remete aos 100 anos que passaram agora dentro da congregação, dizendo que era detentora da graça. Porque quem pode dizer para mim que a congregação ela não declara aos quatro ventos que ela é a verdadeira graça? E quando eu declaro que aqui eu tenho a verdadeira graça, eu faço como a Igreja Católica, que diz que eles tinham o poder da indulgência e cobravam por ela. Aí alguém pode falar para mim, não, mas a congregação, ela nunca não vendeu. Meu irmão, minha irmã, a única utilidade que você tem dentro da congregação sempre foi de trabalhar de graça e levar dinheiro para a coleta. E todo o poder econômico e político da congregação, ele se dá através do seu trabalho voluntário e do seu dinheiro. E você paga, sabe por quê? Para pertencer a essa igreja que diz que tem a verdadeira graça. Existem muitas formas de pagar. Muitas. Sabia que se prostituir é uma forma de você pagar? Tem muita gente que vende emprego, vende uma colocação, fecha um negócio através da prostituição. Não se paga apenas com valores monetários, com dinheiro. Se paga através de sujeições. Tem quantas mulheres tiveram que ceder favores sexuais para pagarem muitas coisas? Quantos homens foram corrompidos e fizeram vista grossa, né, para poder pagar alguma coisa? E é bíblico também que quando a pessoa não tinha dinheiro para pagar, ela pagava sendo servo, sendo escravo. Ela se escravizava nas mãos daquela pessoa, sob a autoridade daquela pessoa, para pagar uma dívida. Então não venha dizer que você não está pagando, por isso que eles dizem que é graça. Você paga das mais diversas formas. Eu não vou aqui descrever todas as formas que você tem pago. Cabe a você refletir tudo que você tem feito. Quantas vista grossa, quantas sujeições,
e por aí vai. Sabe de quem é a graça? A graça é de Deus. Assim como a indulgência, o perdão é de Deus. Há um tempo atrás, a Igreja Católica se apropriou dessa indulgência. Ainda hoje, os padres, eles perdoam pecados. Isso não é um direito deles. Só Deus pode perdoar pecado. Meu Deus do céu, como isso daí ele esclarece tão perfeitamente. Alguém que se diz proprietário de algo que não é seu, ou de alguém que induz a pessoa, uma vítima, a permanecer num erro. E aí a gente volta para essa questão da congregação cristã. Dizer que é a graça verdadeira. Com isso, ela diz que as outras igrejas falam de uma graça, mas que é um testemunho enganoso por essa afirmação que é pública e notória de que a congregação é a verdadeira graça. Quando isso é uma mentira, isso é um engano. A graça é de Deus e só Deus pode dar. O único representante legítimo da graça é Jesus Cristo. E através da mensagem deles, da aceitação e da prática daquilo que ele nos ensina, nós alcançaremos sempre a graça de Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, a verdade é essa. A congregação, ela afirma que ela é a graça verdadeira, e todo o povo, ele afirma exatamente isso, e sabe por quê? Existe aqui uma frase muito conhecida de um nazista de nome Joseph, não sei se eu vou pronunciar certo, é Joseph Goebbels, ou Goebbels. Ele é um nazista, ele era braço direito do Hitler. E ele dizia assim: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. E ele era ministro de propaganda da Alemanha nazista, ele sabia o que estava fazendo. Então, se na Alemanha nazista, o ministro da propaganda, ele sabia que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. E a congregação, ela vem repetindo essa mentira há mais de 100 anos, e muito mais do que 1000 vezes. E hoje você repete isso como se fosse uma verdade. Aqui é a graça verdadeira. Se for pegar nos comentários aqui, eu vou encontrar várias pessoas afirmando isso. CCB tem a graça verdadeira, a CCB é a graça verdadeira. Por quê? Porque ouviu tantas vezes, e tantas vezes, e tantas vezes, que você acredita que isso é verdade. E vou falar, hein? Muitos tiveram que pagar um preço muito caro, por isso que falam que é graça e que não é. Muitos foram prejudicados. Eu mesmo tenho depoimentos aqui no canal do quanto essa mentira me prejudicou a vida toda. Prejudicou a minha família. É incrível, meus irmãos, minhas irmãs. Essa graça aí é uma desgraça. E ela tem um preço caro. A verdadeira graça de Deus, ela não tem dono. Não tem nenhuma denominação que pode dizer aqui é a graça ou aqui tem a graça verdadeira. Isso é uma mentira. Toda vez que você repete isso, você é cúmplice de um crime, repetindo uma mentira para que se torne verdade. Mas nunca vai ser uma verdade. Todos aqueles que estão repetindo isso são pecadores perante Deus. Então, meus irmãos, eu falo com convicção. Esse é a minha interpretação a respeito do que é a graça, biblicamente falando. Essa é a minha interpretação do que a Igreja, a Congregação Cristã vem praticando
ao longo desses anos todos. E eu tenho aqui depoimentos sérios do quanto eu me senti prejudicado em relação a isso. Mas eu digo que essa graça é uma desgraça. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que essa mensagem sirva para a sua reflexão, para a sua meditação. E que a verdadeira graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós,